Olá, me chamo Túlio Matson Galvão e no vídeo de hoje vamos falar sobre Tobias Barreto, intelectual que foi o precursor de um movimento conhecido como Escola do Recife, que teve o seu auge aí, sobretudo na segunda metade do século XIX. Nesse vídeo, vamos falar especificamente sobre a crítica de Tobias Barreto à sociologia positivista de Comte, que teve forte influência no país no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Tobias Barreto foi aluno e professor na Escola do Direito do Recife, a primeira faculdade de Direito do Gênero no país, fundada juntamente com a Faculdade de Direito de São Paulo, pelo Decreto Imperial de Dom Pedro I, em 1827. Entre os principais nomes da Faculdade de Direito do Recife, além de Tobias Barreto, temos também personalidades como Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Câmara Cascudo, entre outros. A década de 70 do século XIX foi marcada por uma grande efervescência cultural no país, sobretudo através das ideias filosóficas que vinham da França, sobretudo o positivismo, que foi muito forte na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e também na Escola de Direito de São Paulo, através do médico Luiz Pereira Barreto, que após o estudo na Bélgica, traz para a Escola de Direito de São Paulo essa influência positivista. Já na Escola de Direito de Recife, esse positivismo vai ser assimilado de modo crítico, sobretudo através de Tobias Barreto, que via com profunda desconfiança o determinismo natural e o mecanicismo presente no pensamento positivista. O positivismo surge como uma reação à metafísica escolástica. Os positivistas defendiam que qualquer explicação sobre os fenômenos naturais passam por 3 graus. Há inicialmente o grau religioso, o mais inferior, onde os fenômenos naturais são explicados através de causas míticas, religiosas. Em seguida, há um período metafísico, onde esses fenômenos naturais são explicados através de explicações metafísicas e filosóficas. Por conseguinte, há o último estado, o estado positivo ou científico, onde os fenômenos naturais são explicados através da ciência, da utilização do método científico. Então, pressupõe-se, seguindo essa visão, que toda aquela explicação que hoje está no âmbito religioso passará para o âmbito filosófico e tudo aquilo que está no âmbito da filosofia passará necessariamente para o âmbito da ciência, ou seja, a filosofia estará com os dias contados, porque tudo aquilo que é trabalhado na filosofia do ponto de vista filosófico, temas como a justiça, o amor, o bem, será um dia desvendado cientificamente, dispensando, portanto, a explicação filosófica para esses conceitos. O pensamento positivista vai encontrar eco nas escolas militares, exercendo profunda influência no alto escalão do Exército Brasileiro, sobretudo na segunda metade do século XIX e, em certa medida, até hoje. O ideal da Revolução Francesa, da queda do antigo regime, permeia o golpe militar de 1889, que depois Dom Pedro II. Não podemos esquecer que 1889 é uma data emblemática porque marca os 100 anos da Revolução Francesa. Então, essa influência do positivismo no Brasil foi fundamental para esse processo que vai culminar com a proclamação da República e os primeiros presidentes militares da história do país, que empreenderam políticas eugenistas fortemente influenciadas por essa visão positivista. Não apenas entre os militares, mas também na literatura da época esse positivismo se faz presente. Não podemos esquecer obras como O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, onde é possível identificar essa determinação natural, inclusive até racista. Também em Euclides da Cunha, na obra O Sertão, por exemplo, onde ele segue à risca o método positivista que tentava explicar as sociedades a partir de 3 fatores: o meio ambiente, a raça e o momento histórico. Não é à toa que Euclides da Cunha irá dividir a obra Os Sertões em 3 partes. Na primeira parte, dedicando a analisar o meio ambiente do interior baiano. Na segunda, a raça, a miscigenação
presente entre os sertanejos, inclusive com forte viés racista, e, por fim, o momento histórico, que é a terceira parte, onde ele vai narrar o conflito de Canudos propriamente dito. Então, no que consiste a crítica de Tobias Barreto ao pensamento positivista, à sociologia positivista? Trata-se, sobretudo, da crítica ao determinismo natural e, sobretudo, a visão mecânica de mundo presente no pensamento positivista. Podemos remontar esse mecanicismo a Descartes, em sua obra Tratado sobre o Homem, de 1644, onde ele irá defender 3 teses que irão influenciar essa visão mecânica de mundo dos positivistas. São elas que as mesmas leis que regem os organismos vivos também regem as sociedades humanas. A outra tese é a de que as causas que geram o movimento do corpo está dentro do próprio corpo. Por fim, há o automatismo, que é a ideia de que determinadas consequências, ou seja, determinados efeitos, sempre sucedem às causas que o determinaram. Então, Tobias Barreto vai criticar esse mecanicismo porque dirá ele que ele vai se ater apenas às causalidades. Ele vai dizer apenas o para quê, mas não o porquê, ou seja, qual foi a intencionalidade por trás das ações sociais. Para a sociologia positivista, as sociedades podem ser estudadas do mesmo modo que os objetos do mundo natural. Então, seria possível, nessa visão positivista, identificar as leis que regem a organização social com a mesma precisão que Newton propõe a lei da gravitação universal. Tobias Barreto, então, vai criticar essa visão, porque, baseado na autonomia da vontade de Kant, porque sempre poderemos agir de outro modo, porque as motivações que temos socialmente para tomar determinada decisão não nos determinam a tomar essa decisão, porque sempre teremos a liberdade de poder agir de outro modo. É esse determinismo natural presente nessa visão do mundo positivista que defende a noção de escalas culturais, ou seja, que todas as sociedades humanas irão passar pelos mesmos processos de desenvolvimento, remontando aí a idade do fogo, a idade da pedra lascada, a idade dos metais e assim por diante. Que é uma visão eurocêntrica, porque no fim, como grau mais elevado de progresso das sociedades humanas, está a sociedade europeia, como se a sociedade europeia tivesse atingido o ápice do desenvolvimento do espírito humano, que é inclusive uma visão que vai fundamentar o neocolonialismo do século XIX, que parte da visão de que nós não estamos invadindo o seu território, não estamos expropriando as suas riquezas naturais, não estamos explorando o seu povo. Nossa missão aqui é civilizatória. Viemos trazer a civilização para você. Tobias Barreto também irá criticar esse determinismo natural presente no direito, sobretudo através do direito natural, e sobretudo ainda através da criminologia de Lombroso. Lombroso vai ser um médico italiano que o Tobias Barreto vai criticar na obra chamada Menores e Loucos, que parte de uma visão de que os crimes são cometidos por indivíduos que produzem características atávicas, ou seja, nascem com uma reminiscência de algum ancestral antigo e por isso não teriam uma capacidade de viver em sociedade por causa dessas características atávicas. Então ele vai nas penitenciárias e vai tentar identificar qual o tipo físico do criminoso, o tamanho do crânio, o formato do rosto. Essa visão do Lombroso vai exercer forte influência no Brasil, inclusive na época que Tobias Barreto estava tecendo essa crítica, que é o final do século XIX e até o início do século XX, sobretudo nas delegacias e penitenciárias, que é uma visão que permeia até hoje, de algum modo, o imaginário brasileiro de determinada parcela da população, que acreditam que determinados indivíduos, por suas características naturais, estão mais propensos a cometer crimes.
Então, ao postular o direito como um fenômeno cultural e não natural, Tobias Barreto vai defender uma desvinculação entre o direito e o que era chamado de justnaturalismo, ou direito natural. Para Tobias Barreto, a natureza seria a fonte de toda imoralidade. E tanto o direito quanto a moral e a ética seriam, portanto, um esforço contra a natureza. E aí ele vai criticar essa visão que remonta a Rousseau de associar a natureza com o que é bom. Ora, dirá Tobias Barreto, a natureza não é essa santa que dizem. Inclusive, ela é o fruto de toda imoralidade. Então, por exemplo, o roubo é um dado presente entre os animais. O roubo está presente na natureza. O assassinato também. Mas não é porque o assassinato e o roubo é um dado natural que nós devemos aceitá-las nas nossas sociedades humanas. Logo, o esforço da ética, da moral e do direito é um esforço de corrigir a natureza. Enquanto na natureza os seres vivos estão sujeitos a uma seleção natural, nas sociedades humanas estamos sujeitos a uma seleção antinatural, que é exatamente o esforço da cultura, que é o esforço de melhorar a natureza, ou seja, de se opor à natureza. Sendo assim, sempre haverão fenômenos sociais que não poderão ser totalmente explicados através da causalidade. Desse modo, se numa análise sociológica se chega à seguinte conclusão através de pesquisas estatísticas e demais metodologias, de que tal ação social resultou de tais causas, não é porque essas causas ocorreram no passado que futuramente podemos repetir os mesmos resultados, ou seja, produzir os mesmos efeitos reproduzindo as mesmas causas. Alguns fenômenos sociais jamais poderão ser explicados através dessa causalidade científica. É o exemplo da estética, por exemplo. Não podemos explicar a causalidade que produz uma grande obra, porque uma grande obra de arte sempre irá depender da intencionalidade e da autonomia da vontade daquele que a concebe. Não seria, portanto, possível identificar as leis naturais que geram uma grande obra de arte. Essa crítica de Tobias Barreto ao determinismo natural presente nessa visão de mundo positivista é importante hoje em dia para nos contrapormos ao racismo estrutural que é fundamentada nessa visão determinista, ou seja, que determinadas etnias estão naturalmente propensas a terem determinadas ações, apenas por sua natureza. Desse modo, narrativas como aquelas que pregam que jamais daremos certo como nação devido à miscigenação da nossa população ou devido ao nosso clima tropical está calcada nesse determinismo natural que Tobias Barreto tenta combater, sobretudo na obra Variações Antissociológicas, onde ele irá se opor a essa sociologia kantiana que prega essa escala cultural que determina o desenvolvimento das sociedades humanas. Ora, para Tobias Barreto, a cultura é um processo de depuramento, e um processo de depuramento que visa exatamente corrigir as falhas da natureza, e não ser refém e determinada por elas. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até mais.